Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Hoje é dia 14 de fevereiro, quando a Igreja celebra a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Queremos, então, contar com a intercessão de São Cirilo e São Metódio sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 14 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 14 a 21. Ouçamos atentamente essa palavra do Senhor, que ilumina a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho, onde Jesus chama a atenção dos seus discípulos para
que possam ter uma fé mais fortalecida e não se deixem seduzir pelas armadilhas deste mundo. Jesus adverte os discípulos para que se guardem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus traz esse elemento do cotidiano, do seu cotidiano, o fermento. Nós sabemos para que serve o fermento. O fermento, quando colocado na massa, ele faz a massa crescer. O fermento, quando misturado na farinha, ninguém o enxerga mais, mas ele vai trabalhando a farinha e fazendo-a inchar, crescer. Se o fermento, trazendo agora para o lado espiritual e prático, se o fermento é um fermento bom, ele vai realizar a sua função na massa, fazendo a massa crescer boa. Se o fermento é ruim, ele vai exercer a sua função na massa, mas fazendo crescer uma massa ruim. A função do fermento é fazer crescer, fazer inchar, fazer se desenvolver. Se o fermento é o bem, se o fermento é o amor, se o fermento é a partilha, se o fermento é o serviço aos outros, ele vai fazer a massa crescer, realizando o plano de Deus, trazendo felicidade, alegria, fazendo com que a pessoa e o mundo possam realmente se desenvolver segundo os planos de Deus. Se o fermento é ruim, é o fermento da desunião, o fermento da mentira, o fermento da concorrência, da autossuficiência, da ingratidão, do egoísmo, da falta de partilha, vai fazendo com que cresça também os sofrimentos, as angústias, as perversões, e a massa vai crescendo mais ruim, num caminho que não condiz com a felicidade prometida pelo Senhor. Por isso que Jesus pede aos seus discípulos que se guardem do fermento dos fariseus e de Herodes, que é a hipocrisia. Jesus adverte para que os discípulos não caiam no mesmo perigo da falta de fé, da falta de confiança, da falta de entrega de si que os fariseus tinham caído. Jesus sabe da fraqueza de cada um dos discípulos, por isso adverte logo: guardai-vos, afastai-vos desse fermento ruim dos fariseus. Os fariseus que viviam rodeando Jesus para tentar pegá-lo numa armadilha. Os fariseus que viviam pedindo sinais a Jesus, como se Jesus fosse um mago, um mágico, ou um palhaço de circo que devesse apresentar para eles um espetáculo. É o fermento da hipocrisia. Jesus quer que os discípulos cresçam, mas movidos pelo fermento do amor, pelo fermento da humildade, pelo fermento da entrega de si a Deus e aos irmãos. Essa é a mensagem que fica para nós hoje também, meu irmão, minha irmã. Nos deixar guiar e alimentar pelo fermento da fé, pelo fermento da misericórdia, pelo fermento do amor, para que possamos realmente crescer em felicidade diante de Deus e diante dos irmãos, sem falsidade e sem falta de confiança. Que Jesus nos ajude, então, a viver essa palavra. E São Cirilo e São Metódio, que hoje nós celebramos, rezem por nós. Amém. E
céu em recompensa